Você sabe quem é considerado o pai da fé? Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor Alisson aqui mais uma vez e desejo mais uma vez que você tenha um coração cheio de alegria, cheio de paz e a mente cheia de fé. Nós estivemos aqui já por 3 dias antes, esse é o 4º dia que nós estamos falando a respeito da fé. Eu mostrei alguns conceitos teóricos para você e hoje eu queria falar da fé através de um exemplo prático. Contei para vocês que o livro de Hebreus fala muito sobre isso. No capítulo 11 a gente tem uma lista de homens e mulheres que demonstraram a sua fé em diversas atitudes, em diversos comportamentos. Mas aquele que aparece mais vezes é um homem chamado Abraão. Ele aparece 3 vezes no total. Primeiro, Deus pediu que ele deixasse a sua terra. Ele saiu de uma das cidades mais prósperas da antiguidade para viver peregrinando em acampamentos, montando e desmontando, viajando como um nômade, numa terra que depois, em algum tempo, no futuro, seria dos descendentes de Abraão. Abraão não tinha nem filho, sua esposa era estéril, mas ele acreditou em Deus. E porque ele confiou em Deus, ele foi. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que Abraão foi para uma terra sem nem saber onde seria. Às vezes a gente espera muita explicação de Deus. Às vezes a gente quer que Deus passe para nós um relatório dos planos dele para o nosso futuro, para que a gente avalie, tire o que não gostou e aí aprove. Isso não é fé. Você não precisa confiar nisso. Isso é você assumindo o controle das coisas. Quando nós temos fé em Deus, nós aceitamos que Ele assuma o controle das coisas. E nós sabemos que mesmo que Ele não explique tudo, Ele nos ama tanto e cuida tanto de nós, que nós podemos ficar tranquilos. Nós confiamos no amor de Deus por nós e por isso nós ficamos tranquilos. Abraão confiou em Deus, então foi para a terra de Canaã, ali ele peregrinou por muito tempo. E eu vou contar para vocês que nesse lugar a fé de Abraão vacilou 3 vezes. 3 vezes ele foi mencionado como um herói de fé, mas 3 vezes o livro de Gênesis conta que ele vacilou muito, não confiou em Deus, fez as coisas do jeito dele, não fez as coisas do jeito de Deus. A maioria das coisas que fizeram Abraão errar estão relacionadas a uma prova da nossa fé. Todos nós, muitas vezes, até que Deus cumpra a sua promessa, até que Deus nos dê aquilo que Ele prometeu, que Ele garantiu, a gente precisa estar sujeito à prova do tempo, saber esperar. Abraão teve a promessa de que ele receberia um filho. Ao mudar, ele se mudou, mas o filho só veio 25 anos depois. Você já pensou esperar 25 anos para alguma coisa? Para alguns de vocês, 25 anos é o dobro do tempo que você tem de vida. A gente não pode esperar nem 25 minutos, mas a verdade é que muitas vezes a gente precisa esperar até que o tempo ideal para que as coisas aconteçam chegue. Só Deus sabe quando é esse tempo. E a maior promessa que Deus fez na Bíblia ainda não aconteceu, que é a promessa do retorno de Jesus. Então sim, aprendendo com Abraão, nós precisamos esperar. A nossa fé precisa durar ao longo do tempo, continuar confiando em Deus. Mas Abraão, como eu disse para vocês, falhou na prova do tempo e errou. Mas depois disso ele foi testado de novo. Deus o perdoou e Deus queria demonstrar para ele e para o mundo que ele era uma nova pessoa, que a fé dele estava forte novamente. Então vem a 3ª vez que ele é mencionado. A 2ª vez foi porque ele teve esse filho 25 anos depois. E a 3ª vez foi a mais estranha de todas. Deus pede a Abraão que leve esse filho que Deus tinha prometido para ele, por meio de quem Deus ia cumprir todas as promessas de ter uma grande nação, de ser dono daquela terra, de nascer o Messias da sua descendência, o Salvador da humanidade. Deus pede que Abraão pegue esse filho por meio de quem ele cumpriria todas as promessas e leve até um determinado local para ser sacrificado no alto do monte. Não faz sentido. Como Deus pode pedir para Abraão matar aquele por meio de quem viria a promessa?
Abraão teve medo da fome, foi quando ele pecou a primeira vez. Abraão teve medo de que Deus não protegesse a sua vida diante dos inimigos que cobiçariam sua esposa. Abraão teve medo de que Deus não pudesse curar a esterilidade da sua esposa, falhou várias vezes. Mas agora, depois de aprender com seus erros, Abraão não teve medo de que Deus não pudesse resolver o problema da morte. Abraão acreditou, Deus prometeu que o Salvador vem a partir do meu filho. Deus prometeu o Salvador para nos curar do problema da morte. Então Deus pode ressuscitar o meu filho para cumprir as suas promessas. Confiando em Deus, Abraão foi. Você deve conhecer a história, no final Deus poupou o menino, ele não precisou ser sacrificado, mas a fé de Abraão tinha sido demonstrada para todo mundo, para que ele voltasse a confiar em si como um filho de Deus, para que o mundo soubesse que ele é amigo de Deus. Eu quero deixar duas lições para nós dessa história. A primeira delas é que todos nós erramos. Nenhum de nós precisa permanecer no erro. O erro que um de nós cometemos não significa que nós estamos perdidos. Não significa que não temos salvação. Não significa nem sequer que nós não somos pessoas de Deus. Mas significa que nós precisamos buscar melhorar. Então Abraão, um homem que falhou na fé, foi reerguido por Deus e é conhecido como o pai da fé. Bom, a outra lição que eu quero deixar para vocês é a lição do comportamento. Se Abraão não tivesse confiado em Deus, se Abraão não tivesse acreditado em Deus, ele não teria levado o menino. Ele não teria ido até onde Deus prometeu. Tente imaginar uma ilustração. Eu vou fazer uma ilustração aqui, vai parecer ridículo, mas você vai entender o que eu quero dizer. Imagine de repente que o seu colega de sala, um amigo seu, alguém de quem você gosta, em quem você confia, fala para você, ô brother, eu ando tendo sonhos durante a noite. E esses sonhos me falam o futuro. Às vezes eu vejo várias possibilidades do futuro, mas sempre aquilo que eu vi que vai acontecer, acontece. E eu vi que você precisa fazer uma coisa muito importante, porque senão, na aula de segunda-feira, você vai morrer. Eu vi que você vai ser atropelado. E o único jeito de você não ser atropelado é se você vier com uma blusa laranja. Confia em mim, é para salvar a sua vida. Aí eu te pergunto, você provavelmente vai dizer que seu amigo é louco e tudo mais, mas supondo que você queira que o seu amigo fique feliz, você vai dizer que acredita nele. Mas se lá na segunda-feira você não tiver com a blusa laranja, é porque você não acreditou nele. Se você acreditou nele e não quer ser atropelado, eu tenho certeza que você não quer, você vem com a blusa laranja. A gente fica muitas vezes ouvindo as pessoas discutirem como se a fé e o comportamento tivessem separados. Como se fé e obras fossem coisas que ficam em conflito. Enquanto, na verdade, a Bíblia ensina que quando nós confiamos em Deus, acreditamos no que Ele falou, as nossas obras, o nosso comportamento é resultado disso. Demonstra isso. É verdade que uma pessoa pode fingir acreditar em algo e ter um comportamento para tentar convencer as pessoas de alguma coisa. Você pode fingir que acredita no que não acredita. Mas é impossível você de fato acreditar e o seu comportamento não demonstrar isso. Então não existe essa separação entre fé e obras. As boas obras são resultado de uma boa confiança num bom Deus. Que Deus te ajude então, conforme o exemplo da vida de Abraão, a praticar esses 4 pontos mencionados com você. Primeiro deles, é Deus quem está no controle. Você não precisa saber de tudo. Basta confiar que Ele vai cuidar de tudo para o seu benefício. Segundo, resista à prova do tempo. Continue confiando em Deus, mesmo que tenha que esperar. Terceiro, as pessoas podem falhar, mas isso não significa que elas são inimigas de Deus, isso não significa que elas não tenham redenção, e isso não significa que elas não possam se tornar grandes heróis da fé. E quarto, as suas ações, o seu estilo de vida, vai demonstrar no que é que você acredita, em quem é que você confia. Que Deus te abençoe.